não tá indo. Dá um delay, né? Demora para começar, mas agora começou. Beleza, pessoal, boa tarde. O que eu quero começar a falar aqui hoje com vocês é sobre entrada e saída, de dados I/O, tá? Até então, o que a gente estava fazendo? Tá? A gente estava fazendo, primeiro, os nossos programas eles tinham duas características, tá? A primeira deles era a gente só escrevia programas que recebiam entradas e produziam saídas, algo do tipo, né? Deixa eu abrir um documento novo para eu rabiscar aqui. Alguma coisa da seguinte forma, tá? A gente estava fazendo coisas assim. Ai, tá, ficou grande demais agora para mim, peraí. Beleza. Todos os nossos programas, eles tinham uma cara parecida com isso, tá? Tinha uma coisa entrando aqui, tinha uma entrada e ele produzia uma saída, tá? E aí eu estou representando usando a anotação do sistema de tipos, é razoavelmente fácil de vocês perceberem o que está acontecendo, tá? Podia ter várias entradas, né? Não precisava ser só uma entrada. Por exemplo, se eu for botar no curring, eu podia ter alguma coisa dessa natureza, quantas entradas eu quisesse, tá? Na saída, os nossos programas eles só estão tendo uma saída, mas eu consigo, se eu tiver vários dados, várias informações para botar para fora do meu programa, eu posso agregar eles numa estrutura de dados, ou em alguma coisa, numa tupla, uma tripla, numa lista, ou o que quer que seja, e colocar tudo para fora de uma vez só, tá? Num canal de saída, vamos chamar assim, né? E os nossos programas, as nossas funções, elas são o que a gente chamou de puras, tá? E uma intuição sobre elas, pelo menos é uma forma que eu gosto de enxergar, fica fácil para entender o que está acontecendo, é olhar da seguinte forma: olha, a única informação, ou as únicas informações que o meu programa tem para construir as saídas, os dados que vão sair, são as informações que estão chegando explicitamente pelas entradas, input 1, input 2, nesse exemplo aqui. Tá? O que isso quer dizer? Que o meu programa, a minha função, tá? Eu estou chamando minhas funções de programas, mas os meus programas eles não têm uma noção de existir alguma informação que chega, que ele tem acesso fora por algum outro meio que não seja os das entradas explícitas que eu estou entregando para ele, os parâmetros ou os argumentos das funções que eu estou passando. Tá? Essa é a primeira coisa. Isso impede a gente fazer várias coisas interessantes. Tá? Por um lado, a gente ganha na capacidade de analisar os programas, o comportamento deles. Tá? Porque a gente sempre sabe o que ele tem para trabalhar e a gente sempre, tipo assim, não tem nenhuma surpresinha lá, não tem nada escondido que ele acaba fazendo e você não tá vendo, tá? Não tem nada no seu código que você não tá vendo que traga alguma informação tipo, implícita ali para o seu programa e que você não consegue perceber sintaticamente no seu código, tá? Isso te permite raciocinar de uma forma muito localizada, tá? Quando você vai construir o seu programa, porque eu estou escrevendo um programa, e aí cada programa, cada função é um programinha muito pequenininho, e eu fico pensando só o que eu faço. Beleza, é um problema muito específico, as entradas são esses aqui, os dados que eu vou receber são esses aqui, o que eu vou fazer na saída com eles. Tá? Permite modularizar muito o raciocínio na hora de construir código, tá? Construir os programas. Segunda coisa que a gente ganha com essa característica é que a gente consegue construir formas muito disciplinadas de combinar programas pequenos para formar programas grandes. Ok? Porque é meio que fazer aqueles encanamentos, aquele plumbing, mas o que a gente faz é virar e falar assim, beleza, eu vou definir alguns operadores que conectam esses programas de diferentes maneiras. A principal maneira é composição de funções, okay? E a gente viu extensões disso, né? Generalizações dessa ideia de composição de funções. Mas a ideia básica é que, ok, agora eu tenho meu programa, eu posso olhar ele com uma caixa preta, tá? E eu vou roteando os dados pelo meu programa para construir programas maiores. Okay?
razoavelmente simples também de fazer isso em Haskell, justamente porque meus programas não têm acesso a nenhuma informação implícita que a gente não está vendo sintaticamente. Okay? Por outro lado, a gente perde a capacidade de fazer várias coisas interessantes. Tá? Fazer computações do tipo ler um dado do teclado, tá? Que é o que eu vou mostrar hoje para vocês como é que faz. Ler um dado de um arquivo. Ler um dado, ou escrever um dado na tela, ou escrever um dado, um stream de dados, numa placa de rede para mandar isso para a internet, ou coisas dessa natureza. Tá? A gente perde essa capacidade de fazer isso. Tá? Eu fui mostrando para vocês álgebras que permitem a gente estender essa ideia de aplicar argumentos a funções e fazer composição de funções em funções que começam a trabalhar em dados estruturados. A gente chama de estruturados. Né? A gente constrói estruturas, dados mais sofisticados, que estão tentando modelar algum tipo de efeito, e aí a gente consegue ir tratando isso de maneira razoavelmente sistemática. Tá? Eu mostrei para vocês functors dos aplicativos e as mônadas, são os principais álgebras de combinação de programas, tá? Em Haskell. E a ideia aqui agora é olhar e falar assim, beleza, qual que é a ideia de fazer o I/O? Tá? Porque no I/O eu quero ter uma entrada lateral, tá? Como se fosse, tá, gente? Uma entrada de dados que não são essas entradas normais aqui, e eu quero ter uma saída de dados, entre aspas, que não é esta saída de dados aqui. Eu quero ter uma entrada, tá, de dados produzidos por efeitos externos. Então, por exemplo, ler um dado no teclado, tá? É um efeito externo que aconteceu, mas ele, de alguma forma, ele traz informação para dentro do programa. Escrever na tela, tá? Então, seu programa vai produzir um resultado, mas junto com esse resultado, por exemplo, você quer escrever na tela, quer produzir um efeito colateral, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Lidando com, disciplinando a coisa para lidar com efeitos, tá? Eu mandei um paper para vocês essa semana, se foi ontem ou anteontem, de como é que isso foi implementado a primeira vez em Haskell. Porque até então, a linguagem não tinha um mecanismo de entrada e saída de dados. Tá? E o Simon Peyton-Jones, que é um dos caras que estava no comitê desde o início, né, do Haskell, ele fala que essa era uma vantagem de você começar a fazer uma linguagem acadêmica. Você não precisa se preocupar com coisas que não sejam acadêmicas. Tá? Então, inicialmente, o pessoal não estava preocupado com, cara, como é que eu vou fazer I/O? Como é que eu vou ler dados de um arquivo? Tá? Realmente isso não era uma preocupação inicial. Até que em algum momento alguém veio com uma boa ideia para poder fazer isso, tá? Usando essa ideia de mônadas, okay? Para poder disciplinar essa ideia do I/O. E aí eu mostrei para vocês que, inicialmente, o que eles faziam, tá? O I/O era alguma coisa parecida com isso, né? Tinha um tipo de dado, tá? I/O, e ele era alguma coisa parecida com isso, tá? Se você pode dizer que é alguma coisa assim, né? Um I/O é alguma coisa do tipo um estado, que ele chama de world, tá? Tipo, o mundo, como é que está o estado fora do seu programa, e você produz aqui um estado e um azinho, tá? Um output. Que é a mônada state, aquele ST, o State Transformer, que eu estava mostrando para vocês até agora, que permite a gente modelar meio que a ideia de uma máquina de estados, né? Que eu vou executando a computação e ela tem uma ordem para acontecer e eu consigo ir carregando essa informação para frente comigo, né? É a ideia de uma máquina de estados, tá? Inicialmente, a implementação era alguma coisa nesse sentido, tá? Só que perceba, o State Monad, tá? A gente fazia um Szinho e a gente usava esse Szinho aqui. O programador, ele podia escolher qual era o tipo do estado que ele estava carregando. Aqui no I/O, tá? É como se alguém já escolheu isso para você. Tá? Inclusive, se você for lá, abrir o código-fonte desse tipo I/O, vai ter alguma coisa parecida com isso que está escrito aí. Só que você nunca vai encontrar a definição desse tipo aqui, o Word. Tá? Porque o que ele... lá por baixo dos panos, o que ele está fazendo? O que está acontecendo? Ele é um conjunto de metadados, ele carrega um conjunto de metadados que o Runtime System, que é uma parte é um pequeno programinha que o compilador vai grudar no seu programa
quando ele fizer a compilação da coisa. Ele gruda duas coisas, tá? Com esse runtime system, né? Essa coisa que vai ficar olhando esses metadados e executando o I/O para você, do lado de fora do seu programa, tá? De maneira transparente para você. E o garbage collection, para fazer o gerenciamento de memória. Okay? Só que na prática, então repare, tá? É um state monitor, então na prática o que vai acontecer, a gente vai lidar com o I/O aqui, em Haskell, usando o que a gente viu de mônadas. E lembrando, tá? Mônadas são aplicativos e mônadas são functions. Então tudo que a gente viu aqui até agora, a gente vai poder usar aqui hoje, né? A partir de agora, tá? O que eu vou começar a mostrar para vocês a biblioteca básica me dá algumas construções básicas, e a ideia é que a gente vai construindo, a partir dessas funções um pouco mais primitivas, funções mais complexas. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje, tá? Um detalhe, aliás, 2 detalhes de lidar com I/O em Haskell especificamente, tá? Repare que, se eu tiver se eu conhecer os construtores do meu tipo de dado, eu posso ir fazer pattern matching. Nada me impede de fazer pattern matching, tá? Então, por exemplo, quando eu faço maybe, sei lá, alguma coisa assim, né? Data, maybe, a é igual a um just a ou nothing. Quando eu escrevo isso, tá? O que eu estou falando é que, olha, eu posso escrever uma função, vou chamar de f, tá? Uma função que recebe o maybe, por exemplo, um maybe bool, e me dá sei lá, me dá um bool. Pode ser? Estou pensando aqui. Uma função que seja bem trivial, tá? Um maybe, sei lá, melhor ainda, né? Um maybe maybe int, e me dá um bool, por exemplo, tá? E aí, eu posso... Repare que o que está acontecendo eu estou consumindo aquela estrutura do maybe, porque ela está entrando na minha função, e na saída da minha função não tem maybe, tá? Então, de alguma forma, a minha função, ela tem que conseguir entrar lá no maybe, desempacotar isso e tomar uma decisão com base naquela estrutura que ela está vendo. A gente faz isso usando pattern matching, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui escrever algo da seguinte natureza, né? Se chegar o nothing para mim, eu digo que é falso, por exemplo, tá? Se chegar um just x, que é a segunda possibilidade, eu escrevo que é um verdadeiro, por exemplo. Tá? E aí, repare, o que eu fiz ali? Com o pattern match me permitiu pegar a minha caixa, entre aspas, a minha caixa, pegar a minha estrutura e desencascar a minha estrutura, desfazer a minha estrutura. Tá? Tipo, entrou o maybe e eu perdi o maybe na saída. Não tem maybe na saída, se vocês repararem aí. Eu só consigo fazer isso, e eu queria chamar muita atenção para vocês, a gente só consegue fazer isso quando a gente tem acesso aos construtores do tipo que a gente está trabalhando, tá? Então, no meu caso aqui, o maybe, eu tenho acesso a esse cara. Okay? No tipo I/O, a gente não vai ter acesso a esse tipo aqui, ao construtor do I/O. A gente nunca vai ter acesso a ele, tá? Pelo menos não, assim, o programador, o usuário aqui da linguagem. Claro que tem bibliotecas, tipo do compilador especificamente, tá? Na biblioteca padrão, que te permitem construir novas funções, novos I/Os, para você poder fazer I/O com coisas diferentes. Tá? Não só abrir arquivos, não só interagir com a tela, com o teclado, mas, por exemplo, se conectar no banco de dados. Alguém programou isso, tá? Está em alguma biblioteca. Então, você consegue fazer. Mas a ideia básica é que o usuário do I/O, eu como usuário de qualquer coisa que me dá um I/O, eu não vou conseguir fazer pattern matching para poder descascar o I/O. Então, a ideia aqui é que, tá? A lição, né? A conclusão dessa primeira ideia aqui. Eu não vou conseguir tirar o dado de dentro da estrutura, tá? Como eu fiz ali com aquela função f. O maybe é uma estrutura, eu consigo tirar um dado de dentro dele e fazer alguma coisa. No I/O, eu nunca vou conseguir tirar o dado de dentro dele, tá? E eu estou sendo muito enfático no nunca e estou mentindo um pouquinho. Tem como tirar o dado lá de dentro, mas a ideia é que você nunca faça isso, tá? Então, já que eu não tenho acesso aos construtores, eu não consigo construir uma função que extrai o dado de dentro do I/O. Seria essa ideia de fazer o pattern matching, tá? Então,
por conta disso, a gente é forçado a usar essas outras álgebras de functor, de aplicativo, de mônada, porque elas nos permitem construir funções que trabalhem com os dados, por exemplo, com o dado do tipo azinho, tá? E, por exemplo, injetar uma função dentro do I/O com um functor para transformar um azinho para um bzinho. Isso eu consigo fazer, mas eu não consigo tirar ele de dentro do I/O. Okay? Essa é a ideia central da brincadeira, né? Vamos ver exemplos para poder ficar mais claro. Tá? O primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês aqui é esse, tá? Tem algumas funções básicas, deixa eu carregar o... Tem algumas funções básicas já na biblioteca, tá? Você vai lá no REC, abre a documentação do prelúdio, lá pelo final tem uma seção de entrada e saída de dados, ele vai expor lá para você aquele data I/O azinho. Não vai dizer para você como são os construtores, mas ele vai te dar algumas funções que te permitem construir dados I/O, tá? Sem diretamente fazer pattern matching na coisa. Então, por exemplo, tá? Uma função que tem lá é uma função que chama getChar, e o que ela faz é me dar uma estrutura I/O que eu sei que tem, de alguma forma, tem um char lá dentro. Mas eu não gosto de pensar no I/O como uma caixa, tá? Lembrando disso. Isso aqui quer dizer o seguinte, I/O char quer dizer que na hora que eu executo essa função getChar foi executada, ela vai produzir efeitos. Eu não sei quais efeitos, podem ser muitos efeitos, uma sequência de efeitos, tá? Mas, eventualmente, ele vai produzir todos os seus efeitos e, eventualmente, o resultado de tudo isso vai ser um char. E vai estar encapsulado dentro dessa estrutura que a gente está chamando de I/O. Tá? Eu tenho a função, por exemplo, put char, que pega um char do lado de fora, tá vendo? Eu entrego um char para ele e ela produz para mim um efeito. Tá? Ou uma sequência de efeitos, né? O I/O não precisa ser um efeito só, pode ser uma sequência de efeitos, tá? Mas ele vai produzir os seus efeitos e vai produzir um resultado. Repare que esse tipo abre e fecha, como se fosse uma tupla vazia, tá? O nome dele é unit. Ele é como se fosse esse tipo aqui. Data unit igual a unit. É um tipo que só tem um construtor possível, tá? Repare, para que a gente usa isso? Eu preciso retornar o valor, porque o tipo do I/O, tá? O I/O, ele é alguma coisa assim, isso é o que a gente vê. I/O de azinho. Eu não posso não ter nada lá dentro, tá? Então, se eu não preciso jogar um dado para fora, eu preciso comunicar isso, tá? E a forma, assim, pelo menos mais elegante, não sei se é a mais elegante, mas uma forma razoavelmente elegante de fazer isso é falar, cara, o dado que é produzido ou que é produzido aqui é uma coisa que não te interessa, porque é esse unit aí. Ele só serve para realmente falar, olha, aconteceu o que tinha que acontecer, aconteceu, tá? E o resultado é trivial, né? Tipo assim, o único resultado possível desse unit é esse valor em unit aí, tá? Inclusive, ele é um valor, tá? Se você perguntar qual o valor dessa tupla vazia qual o tipo desse valor tupla vazia, o tipo dele é tupla vazia, chama unit, ok? Então, deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês aqui no terminal, tá? O getChar, se eu chamar ele, lembrando, tá? O getChar, ele produz uma ação, ele vai executar um efeito e vai produzir um char no final, certo? Então, se eu executar isso aqui, você lê na documentação, tá? O que eles fazem, mas o que ele vai fazer vai ficar esperando você digitar um caractere, tá? Então, vou entregar um caractere aqui para ele, eu só cliquei na letra A e ele produziu para mim lá um valor, um caractere Azinho. Tá vendo lá? O Azinho é entre aspas simples. Tá? O primeiro Azinho foi o que eu apertei no teclado. Ele fez echo, tá? O interpretador ele está configurado para o que você digitar, ele vai mostrando na tela. Então, digitei o A. Ele pegou o char e produziu o meu char, tá? Repare que eu não consigo fazer coisas do tipo, sei lá, deixa eu pegar uma função aqui, ord, import data.char. Eu não consigo fazer coisas do tipo, eu quero aplicar funções puras. Então, repara só um negócio. Essa função ord, se eu entregar um char para ela converte num integer para mim, tá? No equivalente, no inteiro equivalente, tá?
Cuidado que isso aqui não é tabela ASCII, tá? Isso aqui é código Unicode, tá? Que, por acaso, para os caracteres simples aqui que tem no teclado, é igual a tabela ASCII, tá? Mas ele aceita caracteres Unicode. Vou mostrar aqui para vocês o que isso quer dizer, tá? Permite a gente fazer algumas coisas interessantes. Mas vamos lá. Algo que eu não consigo fazer, por exemplo, é entregar o resultado getChar para essa função ORD, porque a função ORD não sabe operar com dados do tipo I/O. É isso que ela está falando aqui para mim, ó. O ORD estava esperando uma coisa do tipo char, só que você entregou para ele um I/O char. Tá? Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, tá? Não encaixa, as coisas não se encaixam. Se eu quero pegar o char que foi produzido no I/O e passar e executar essa função com ela, eu preciso injetar, entre aspas, ou promover o ORD para o I/O, certo? E o I/O é mônada, o I/O é functor, tá? Então, o I/O é functor, eu tenho fmap, eu posso vir aqui e fazer alguma coisa assim, beleza? Então, repara, o que ele tá aqui esperando digitar um caractere no teclado. Vou digitar o A de novo, tá? Apertei, qual que foi o resultado? 97. Porque ele foi lá dentro e executou a função dentro do I/O, tá? Se você perguntar o dado, o tipo dele, tá? O tipo dele é um I/O int. Repare, eu nunca tirei de dentro do I/O o meu dado. Eu entrei lá dentro do I/O e modifiquei ele usando functor. Okay? Isso aqui tem que ser algo que não é para causar muita estranheza para ninguém mais. Okay? O putchar. Putchar eu gosto muito dessa função aqui, tá? Lembrando aqui o que ela faz, né? Ela pega caracteres e ela vai escrever esses caracteres na tela, tá? Então, vamos fazer alguma coisa da seguinte natureza, né? Vou passar o caractere A para ele, tá? O que ele fez? Ele foi lá e escreveu o caractere A. Não tá dando para ver aqui, talvez, muito bem, mas, ó, tá o Azinho aqui. Ele printou na tela e aí o interpretador botou o prompt aqui, ok? É isso que aconteceu. Printou o Azinho na tela, tá? E se você reparar o negócio, perguntar o tipo dessa expressão, tá? O tipo dessa expressão é um I/O, que, repare, ele executa um efeito e ele não tem nada lá dentro, lá, não tem mais, ele não tem nada para falar para mim. Eu entreguei um char para ele, a única coisa que eu quero fazer é printar na tela, não tem mais dado para ele me dar. Ele meio que consumiu o dado, ele consumiu o char sumiu, desapareceu, foi consumido, tá? Esse char, repare, também é caractere Unicode, tá? Esse conjunto de caracteres. E aí, para alguma sintaxe que eu não mostrei para vocês, tá? Mas para definir um char, a gente usa aspas simples, e aí eu posso botar, de fato, um caractere lá dentro, ou eu posso botar um escape code, né? Dar o número do caractere na tabela ASCII para ele, tá? Então, por exemplo, se eu fizer assim, /97, eu sei que é o cara equivalente ao caractere A, beleza? Só que isso me permite fazer coisas interessantes do tipo usar códigos, por exemplo, tá? Passar um putchar e vou passar esse caractere aí para ele, que tem vários bytes, tá? É um caractere Unicode, ok? Se eu fizer isso aí, ele vai lá e printa para mim o caractere Unicode. Eu sei que esse aí é o emojizinho sorrindo, eu escolhi esse cara aí de propósito, ok? Então, repare, isso aqui é o que está acontecendo, tá? E se você perguntar qual o tipo dessa coisa aí, né? É um char, como outro qualquer. Então, não fique travado nessa história de tabela ASCII, tá? Quando estiverem tratando de chars, né? Inclusive, isso aqui pode gerar complicação, tá? Porque você pode acabar dando um código para ele que não existe na tabela do Unicode, tá? Pode acontecer. Enfim, outra função que vai ser útil demais, tá? Para a gente, para lidar com I/O, é a função return, que a gente herda do fato do I/O ser uma mônada, tá? Que ele faz o quê? Ele pega um Azinho, um dado, e coloca dentro da mônada. Lembra? Coloca dentro da estrutura. No caso do I/O especificamente, tá? No caso especificamente do I/O, eu posso perguntar para ele aqui, ó, I/O, melhor deixar assim. No caso especificamente do I/O, lembre, tá? Ele vai pegar um dado, vai colocar dentro do I/O sem produzir nenhum efeito. A ideia do return não é ficar produzindo efeitos.
É só colocar dentro da estrutura para você poder fazer a cascata de dados andar todo mundo dentro da mesma mônada, tá? Mesma coisa, você vai poder usar essa função pior, que faz a mesma coisa, tá? Faz exatamente a mesma coisa. Dependendo do contexto, vocês vão ver a gente usando return, vocês vão ver, dependendo do contexto, a gente usando pior, tá? Mas as duas são sinônimos aqui para a gente, tudo bem? E aí, deixa eu começar aqui, eu quero mostrar como é que a gente vai encapsulando as coisas, como é que a gente vai construindo programas aqui, tá? Já que é mônada, sim, quem tá falando comigo? Eu. Fala aí, ó. Diga. Sobre o negócio do char, eu não sei se vai chegar a ser importante, mas o código Unicode, a gente usa ele em decimal ou hexadecimal? Tem como... Cara, aqui tá escrito em decimal, 128.512, mas eu acho que tem como passar o número em hexa também. Certeza, Edil. Eu acho que o 97 que você passou tá em hexa, viu? Pois é, o Não, 91... mentira. Não, 97 tem decimal, é 61, né? Eu que fiz o contrário, 61 em hexa que é o A. Agora tá certo. 61 em hexa e 97 em decimal. Você tem decimal. É só você pensar aqui, ó, que quando eu fiz ord, get char, não sei o que, ele me deu um int, tá? E na hora que ele printa na tela, o int, ele printou 97, tá em base 10. É verdade. Tem alguma forma de passar para ele em hexa. Eu realmente nunca aconteceu comigo. É porque eu não fico lidando com esses caras aqui assim. Você tá? experimentou botar barra X? Nunca experimentei. Pode experimentar. Quanto que é esse número grande em hexa? Não, bota 61, pô. Bota barra X61, que é o A. Não, isso seria H, né? Não, X. Ele tá falando que o 2 não existe, olha lá. Ó. Não sei. Não. Uma olhadinha. Não. Depois eu vejo como é que faz isso e... tá muito grande. Eu não perguntei mais para que, caso fosse importante isso. Mas acho eu acho que não vai ser relevante não, mas depois eu descubro. Fiquei curioso também. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou fazer pequenos programinhas. Eu quero... o que eu quero fazer hoje com vocês é ler dois programas, tá? E reescrever esses programas de várias formas diferentes, isso é importante. E eu quero implementar com vocês aqui um joguinho de forca, tá? Tipo assim, para vocês verem meio que a ideia de construir um programa, né? Então vamos lá. Esse primeiro cara aqui, tá? Eu defino a função act, que ela executa, que ela vai produzir efeitos, e o resultado que ela vai produzir é uma tupla de char. Então vamos lá, o que eu quero fazer, tá? Antes até de ler. Eu quero receber no teclado 3 caracteres, pegar o primeiro e o último, pegar o primeiro e o terceiro, botar numa tupla. Então eu quero ler 3 caracteres no teclado, jogar fora o do meio, e o primeiro e o terceiro, botar dentro de uma tupla, tá? Então, vamos lá, lembrando, já que é mônada, eu posso fazer do notation para poder sequenciar as operações. Então o que eu fiz aqui? Fiz um getChar primeiro, botei o resultado dele no X. Lembrando que, na hora que eu faço essa setinha, esse X que está aqui, ó, entre aspas, está fora do I.O. Você pode pensar nele como se ele já estivesse fora do I.O., descascado do I.O. Você tem acesso ao char mesmo que está aqui dentro. Tá? É isso que você tem que pensar aqui. Porque isso aqui vai virar... a gente vai fazer aqui com o bind, tá? Ele vai virar uma coisa que tem um lambda X para poder receber esse dado aí. E aí você tem acesso a esse cara, tá? Meio que fora do I.O. Vamos lá. Depois, eu fiz um getChar e não guardei o resultado dele em lugar nenhum. Mas repare, na hora que eu faço o getChar, ele executa o efeito, tá? Depois na sequência, o que vai acontecer? Eu vou executar uma terceira vez o getChar, vai produzir um terceiro efeito, tá? Eu vou guardar o resultado no Y, o resultado desse terceiro efeito aí. E aí eu estou fazendo return para poder pegar os dados x, y, estou botando dentro da tupla, e estou fazendo essa tupla que está escrita aqui, ó, x, vírgula, y, é uma tupla normal, uma tupla pura, vamos chamar assim, tá? Esse x é um char, esse y é um char, essa tupla do jeito que está aqui é uma tupla de char com char, tá?
Esse return, o que ele está fazendo? Ele está pegando essa tupla, encapsulando dentro do I/O, porque o resultado da minha ação, né, o resultado da minha função, tem que ser um I/O de alguma coisa. E o resultado da sequência do notation aqui, tá? Na sequência do bloco do, vai ser o último efeito que aconteceu, tá? E aí, o que eu fiz aqui na main, tá? Eu construí uma... Ah, tá, vamos lá. Porque hoje a gente vai começar a compilar códigos, tá? Por isso que eu abri o terminal ali. Eu construí uma função que chama main. O tipo dela eu declarei como um I/O de Unity, tá? E para você fazer um executável, tem que ter uma função que chama main e o tipo dela tem que ser esse daqui, I/O de Unity, tá? Ela vai ser a primeira função que vai ser executada quando você chamar seu programa. É isso que vai acontecer. O compilador bota num ponto de entrada essa main. Tá? Então, o que ele vai tentar fazer, o seu compilador? Ele tenta reduzir, ele tenta simplificar esse termo main. Ele vai lá, main, o que é isso? E aí ele vai abrindo e aí começa a avaliação dessa coisa, né? A execução do negócio. O que eu estou fazendo, tá? Eu executo aquela minha função act, aquele I/O que eu defini aqui atrás. Nesse P, o que está acontecendo, tá? Nesse P vai estar guardado essa tupla de chars. E aí a única coisa que eu fiz foi printar na tela a minha tupla de chars, tá? Eu peguei, ó, Pzinho, show é uma função. Show é uma função que pega um tipo A e transforma numa string, tá? Para as tuplas já está implementada essa classe show, para uma tonelada de coisa, e a gente faz normalmente o derive em show, que é para ele poder me dar essa função aí automaticamente, tá? Então, transformo numa string, e essa função put str, né? Put string new line, pega uma string e printa na tela e bota um caractere new line na saída, tá? Deixa eu rodar aqui para vocês. Put string, sei lá, edil, ele printa na tela a string, tá? Tem uma outra função que chama put string, tá? Que não coloca o caractere de nova linha na saída. Okay? É a única diferença entre esses dois caras aqui, tá? E como é que a gente compila? Ah, tá. Mais um detalhe para poder o compilador não reclamar, tá? Para ele poder construir um executável, o módulo onde está a função main, tá? Tem que ser um módulo que chama main. Por isso que eu defini aqui em cima módulo main, com letra maiúscula, o nome do módulo, onde, e aí as coisas estão aqui dentro, tá? A gente não escreveu muitas mains, mas vocês viram alguns exemplos que eu dei para vocês nas aulas, né? Como é que eu compilo isso, tá? Eu aqui estou usando o stack, o stack para poder fazer o gerenciamento da coisa, tá? Então deixa eu até limpar aqui o negócio. X01, X0, deixa eu limpar os executáveis que já estavam aqui. Então vamos lá. Como é que eu chamo o compilador usando o stack, tá? Sem ter um projeto, stack build, não tem nada aqui, ó, cable file, não tem nada, tá? Eu só tenho o arquivo aqui. Stack, GHC, dois pontos, vai passar argumentos para o comando GHC, tá? Ele vai executar o GHC, que é o compilador, bota dois pontos e bota os argumentos que você quer passar para o compilador, e vocês veem no manual do compilador os argumentos que vocês podem passar, tá? Os principais, tá? O nome do arquivo que você quer compilar, no meu caso aqui é x01.hs, exemplo 1, e eu tenho o hábito de sempre passar uma flag "-o", que é para dizer o nome do arquivo de saída, o nome do que ele vai produzir, tá? Então ele vai produzir, ele vai pegar meu arquivo x01.hs, vai compilar, no meu caso vai produzir um executável, porque tem um módulo main que tem uma função main dentro, tá? E ele vai linkar, vai fazer tudo o que precisa fazer, vai construir um executável que chama x01, tá? Então, executei, ó lá, compilando, linkou, beleza. E aí ele produziu lá de vermelhinho esse executável. Eu estou no Mac, no Linux é a mesma coisa, no Windows alguma coisa parecida, tá? Ponto barra para executar, chama o programa, ok? Então, o que ele vai fazer? Lembrando, né? Ele vai ficar esperando os caracteres na tela, tá? Vocês vão ver que aqui tem o interpretador e o compilador, eles têm semânticas ligeiramente diferentes. Vou mostrar aqui para vocês agora. Eu vou rodar. Estou rodando, meu programa está rodando. Vou digitar o primeiro caractere. Lembrando que ele espera 3 caracteres, né?
segundo caractere, terceiro caractere. Repare que não terminou meu programa. Tá? Se eu der Enter, ele foi lá e leu os caracteres. Tá? Pegou o primeiro, descartou o segundo, pegou o terceiro, colocou na tupla, e era isso que eu estava esperando. E aí terminou o meu programa, porque ele não tinha mais nada para fazer. Tá? Acabou o bloco da main. Certo? Algo que no código compilado acontece, a gente vai ver algumas como dar uma mexida no terminal, controlar melhor o terminal, tá no programa compilado, mas algo que acontece ele me permite passar mais caracteres do que ele esperaria, tá? Mas ele ainda assim faz a coisa correta, ele pegou os 3 primeiros caracteres, jogou fora o segundo, pegou o primeiro e o terceiro e fez a coisa correta, ok? Se eu estivesse rodando isso aqui no interpretador, TechREPL, para rodar a mesma coisa no interpretador, tá? Vou carregar meu arquivo no interpretador, ok? Tem um módulo main, tem uma função main que eu posso executar como qualquer outra função, tá? Então, pum, chamei a main, tá? Digitei o primeiro caractere, o segundo, o terceiro. E repare que dentro do interpretador a semântica é um pouquinho diferente, tá? A semântica é ligeiramente diferente. Quando eu terminei de digitar o terceiro caractere, ele imediatamente consumiu as coisas lá, terminou aquele act lá, né? E disparou a coisa toda e terminou, continuou, não precisei apertar Enter, ele não me permitiu digitar mais caracteres. Então, lá no começo do curso, eu falei que o interpretador tem algumas diferenças semânticas com relação ao compilador, tá? No tratamento de I/O, essa é uma delas, tá? Vocês vão ver que tem várias diferenças disso. Então, comecem a ficar atentos a isso, que às vezes você programa alguma coisa e está testando no interpretador, é o que eu sempre faço, testando coisinhas pequenas no interpretador, eu falo, beleza, agora eu vou fazer o exemplo grande. Aí eu compilo a parada e rodo o exemplo grande, e aí às vezes dá algum bugzinho não esperado, por conta de alguma diferença de I/O que o interpretador tem uma semântica específica e o compilador tem uma semântica um pouquinho diferente. Tá? Onde é que vocês veem essas diferenças semânticas? No manual do GHC. Vai lá no GHC, escreve lá no Google GHC, manual. Não recomendo ainda vocês usarem a versão 9 do compilador, tá? Usem a versão que está agora, é 8.10.4. Usem essa versão por enquanto. Normalmente, quando sai de uma versão major, né, do 8 para o 9, por exemplo, quebra várias bibliotecas nesse meio do caminho, e vocês podem ficar meio tipo, cara, o que está acontecendo? Tá? Mas, principalmente, quando tem um major update, né, por exemplo, isso que está acontecendo da versão 8 para a versão 9 do compilador, o prelúdio muda e ele pode quebrar, tá? Você pode estar querendo fazer alguma coisa, a sintaxe da linguagem pode ter mudado um pouco, e aí, enfim, tá? Então, comecem a perceber essas coisas, tá? Beleza. Eu gostaria de reescrever essa minha função aqui, tá? Eu vou chamar ela de actLinha, usando o bind, sem fazer essa anotação do notation aí, tá? Que é para deixar bem claro o que é que o seu compilador vai fazer por baixo dos panos. Ele vai pegar aquele do notation e vai reescrever isso usando o bind, usando aqueles operadores que a gente viu, tá? Eu vou fazer manualmente, e eu recomendo que no início, quando vocês estiverem estudando essas coisas aqui, vocês façam manualmente isso, tá? Não só para o I/O, como para o state, para o maybe. Façam um pouco essa coisa de, cara, eu estou escrevendo do notation, mas deixa eu traduzir esse do notation para os binds para ver se é isso mesmo que eu quero que aconteça, tá? Então, traduzindo vai ficar alguma coisa assim, né? Act vai ser, não tem entradas, né? Tá? Então, o primeiro efeito que é executado é um getChar, tá? E aí vou pegar o resultado do getChar e vou passar para uma função, tá? E o que essa função tem que fazer? Ela vai pegar o resultado do getChar e vai bindar, né? Como é que eu falo, cara? Vai mapear isso numa variável x, tá? Usando o lambda. Foi assim que a gente foi fazendo. Lembra que do lado direito do bind eu preciso passar uma função para ele, tá? Eu vou quebrar a linha, só para não ficar uma linha muito gigantesca, mas na hora que eu escrevo lambda alguma coisa, essa setinha aqui, ela vai capturar tudo que aparecer para o lado direito até o final da linha, tá? Tudo que aparecer agora à direita dessa setinha aqui, ó,
tá, é o corpo desse lambda x que eu estou escrevendo, ok? Cuidado com a indentação. Isso é outra coisa também a se atentar, tá? Porque a indentação em Haskell aqui, principalmente aqui no do notation aqui, ó, é muito sensível, tá? Então, eu gosto de alinhar todo mundo na mesma coluna quando estou fazendo isso. Segunda coisa que eu preciso fazer um segundo getchar, certo? E eu vou passar o resultado disso para alguma coisa. Repare que o segundo getchar, eu não quero capturar o resultado dele, eu só quero executar o efeito e jogar fora a parada. Se eu quero jogar fora, eu não preciso de um lambda para isso. Tá? Então, vou fazer... Aliás, espera aí. Vamos por partes, tá? Eu vou chamar de n, tá? Para não confundir ó, com x, y que eu dei nome ali atrás. Eu vou dar bind aqui. Depois a gente vai limpando, para ficar mais claro. Terceira coisa que está acontecendo. Eu faço um terceiro getchar e boto o resultado de uma variável que eu estou chamando de y. E aí, ó, reparem, tá? Vamos lendo aqui a coisa com esses olhos. O primeiro lambda, a setinha, tudo depois da primeira seta é o corpo desse primeiro lambda. Tem um lambda dentro dele, tem uma função dentro dele. Tudo à direita dessa setinha aqui, da segunda setinha, é o corpo desse lambda aqui. Tá? E o corpo desse lambda aqui enxerga esse N e enxerga todos os binds que você foi fazendo para trás, com os lambdas. Ok? Você meio que vai acumulando. Por fim, a última coisa que eu quero fazer é return, pegar o x e botar dentro do y. Ok? Eu vou trocar aqui na minha função, na minha main, por esse cara aqui. Vamos compilar. Vamos compilar de novo. Não deu nenhum erro. Se eu executar, exatamente o que tinha que acontecer, como aconteceu antes. Beleza? Então, reparem, tá? O que o seu compilador vai fazer é transportar isso aqui nisso aqui. Ele vai fazer isso aqui sintaticamente mesmo, ele desenrosca-se do notation para começar, tá? Repare que esse n eu não estou usando para nada. Eu poderia ter feito um wildcard aqui, tá? Já que eu não uso para nada, esse valor que está sendo capturado por esse lambda, poderia fazer desse jeito, se compilar vai dar certinho. Ou, já que toda vez que você vê esse padrão, tá? O bind, e você tem um lambda que tem um vazio aqui, ó, tem um coringa, tá? Você pode trocar por esse operador aqui e nem falar nada, tá? Esse operador aqui, o bind, sem o igualzinho, ele faz exatamente aquilo que estava ali antes. Ele é o bind, só que com o lambda meio que vazio, tá? Então, se eu compilar isso aqui, de novo, eu salvei, compilei, executei exatamente o resultado que eu estava esperando. Tá? Então, em alguns lugares, vocês vão ver esse programa escrito dessa forma. Tá? E essa main aqui, ó, também é do notation, então também posso reescrever essa parada. Tá? Então, vamos reescrever aqui a main, só para ficar claro. Então, o que eu quero fazer? O act, e passar o resultado do act para esse efeito, né? Ó, put, string, lá, não sei o quê. Então, put, string line, tá? Só que esse put string line precisa receber uma string, certo? Então, estou botando aqui, ó, ponto show, porque, e aí repare o negócio, tá? Tecnicamente eu faria alguma coisa assim, né? Ponto show, recebe o P. Meio que a tradução literal do que estava escrito ali atrás, ó. Executei o act linha, não é cat não, ódio, act linha, guarda o resultado num P, numa coisa que chama de P, ó, usando o lambda. Do lado de cá tem put, string ali, né, show e o P, tá? Mesma coisa que está escrito aqui. Só que é bastante comum, tá, gente? Toda hora que você vê lambda P, aí tem um corpo, uma função grandona. Em nenhum lugar você usa esse P, exceto como argumento para uma função grandona, tá? Você pode fazer uma redução eta e falar, opa, beleza, então não preciso disso, ó. Não posso esconder esse P, tá? Posso esconder esse P. Por quê? Isso aqui, essa função que está marcada em amarelinho aí, o tipo dela já é o tipo correto que eu estou esperando pro bind, tá? Deixa eu... Ah, cara, tá ruim que ficar abrindo e fechando o interpretador toda hora. Olha o tipo desse negócio aí, put, string, ln, ponto, show, tá?
é uma função que pega um azinho e produz um I/O. Ora, do lado aqui no bind, olha o tipo do bind. Olha o tipo do bind. É uma coisa que do lado esquerdo pega a mônada. É o act traço, é a mônada. No caso aqui, essa mônada vai ser um I/O. Do lado direito, eu preciso entregar para ele uma função que tem essa cara, ó, azinho para mônada, que no meu caso é I/O. E a função que eu estou entregando para ele é azinho para mônada. Exatamente o que ele precisa. Tá? Então, repare que fica um pouco mais, vamos chamar assim, um pouco mais compacta a coisa aqui, tá? Porque eu não preciso mencionar esse P. Eu normalmente, eu já escreveria a coisa assim, ó, tá, direto. Tá? Eu acho mais elegante fazer isso aqui. Okay? É o que o pessoal chama de point free notation, né? Point free style. Tá? O ponto, tá? Que é esse P aqui, ó, ele sumiu na minha sintaxe. Tá? Porque a única coisa que eu estava fazendo era produzir o P e passar o P para na próxima etapa. Tá? Ora, com o bind, já não preciso disso. Tá? Estou só fazendo o bind aqui, eu não preciso de nada disso. Tá? Vamos compilar esse cara aqui e vamos ver se ele faz o que a gente espera que ele faça, para vocês não verem que eu estou... Compilou. Cadê executável? Executei, executa exatamente o que eu estava esperando. Tudo bem? Então, é assim que fica usando o bind. Tá? Tem gente, alguns de vocês vão gostar dessa anotação aqui. Tá? Eu, pessoalmente, gosto bastante desse estilo point free notation. Tem alguns de vocês que vão olhar e falar, principalmente se você estiver indo muito naquela cabeça de programação imperativa, de, cara, deixa eu escrever desse jeito, ó, P recebe alguma coisa e eu uso P depois para fazer outra coisa. Tá? Fica com uma cara de programação imperativa, fica com uma cara de programação imperativa. Mas o que está acontecendo por debaixo dos panos é isso aqui, ó. Tá? E alguém escreveu o bind para a gente, para a mônada do I/O, que faz esse descascar o negócio. Lembra que quando a gente estava implementando o bind para os nossos tipos aqui, para o maybe, para o state, a gente ia lá, usava o pattern matching para extrair os dados, de alguma forma, né? Ou a gente executava o estado e extraía o dado lá dele, tá? Produzia o dado de alguma forma. Alguém fez isso aí no I/O, tá? Então, repare que aqui eu só estou usando a interface de alto nível agora, certo? Alguma pergunta? No meu caso, o próprio GHC não gostou de usar do notation, porque eu tentei escrever esse act aí e ele reclamou. O pessoal aceitou usando o bind. Provavelmente, alguma coisa você está fazendo que está bagunçando o layout, tá? Por exemplo, vou mostrar aqui um negócio para vocês. Copiei igualzinho e ficou falando, unexpected do block. Não sei o que é. Mas, ó, vou mexer na indentação aqui, tá? Repara, ó, não está mais alinhado no primeiro bloco, né? Se eu vier aqui, ele vai lá para mim e fala, cara, unexpected do bloco em function tal, não sei o quê, que é o erro que tá aqui, tá? Quando aparece isso aqui para mim, eu já vou lá mais ou menos no lugar onde ele marca aqui, ó, linha 4, mais ou menos no lugar, e falo que em torno dessa linha aí tem algum problema de layout, provavelmente, tá? Como é que eu, pessoalmente, gosto de fazer? Eu uso dois estilos, tá? Ou eu faço assim, e aí eu alinho todo mundo aqui, na mesma linha, já começo a primeira linha do bloco aqui, ou eu pulo a linha, e aí eu boto todo mundo para cá, principalmente se esse bloco for crescendo muito para a direita, tá? Isso aqui funciona. Beleza? Mas muita atenção, é muito sensível à indentação aqui, ao layout, tá? Principalmente agora usando... É muito sensível. Talvez exatamente para trás. É muito sensível, tá? Então, quando vocês encontrarem isso aí, unexpected, do bloco, alguma coisa assim, e uma coisa para chamar atenção, tá? É bem comum hoje em dia o compilador ele falar para você habilitar algumas extensões para resolver algum problema que ele encontrou. Use isso somente como último recurso. Tanto que eu nem falei de nenhuma extensão aqui para vocês, tá? Eu vou falar algumas aí que são úteis um pouco mais para frente, até porque no projeto de vocês tem algumas que são muito úteis, vão facilitar muito a vida de vocês, mas a primeira tentativa que você tem que sacar na tua cabeça é, cara, se o compilador está sugerindo você habilitar uma extensão e você não sabe o que aquela extensão faz, é porque tem alguma coisa errada, você está errando mesmo. Tá? Você está errando, corrige seu código, não habilita extensão que você não sabe o que faz, beleza? Provavelmente...
Se você habilita uma extensão, porque você foi lá, viu a documentação e fala, tá bom, o que eu vou ganhar com isso? Porque você quer, de propósito, usar a extensão. Seguindo. Cadê meu segundo programa? Exemplo tal. Vamos lá. Próximo cara. Vamos fazer vamos ler esse próximo exemplo, tá? Eu fiz uns imports aqui, mas lift teams, o que é isso aqui? Tem alguma coisa errada aqui. Ele vai até reclamar se eu compilar isso aqui. Vamos lá. Tem alguns imports aqui, mas já eles vão aparecer quando eu for reescrever, tá? Eu vou deixar aqui por enquanto. Então, vamos lá. Eu estou fazendo aqui uma função getLine. Estou definindo uma função getLine que produz um string para mim dentro do I/O. Faz efeitos e o resultado dos efeitos é produzir uma string. Tá? Então, já que é I/O, eu posso usar o do notation para poder ir combinando outros I/Os, né? Tá? Dentro da mônada. Okay? É isso que esse do está me permitindo fazer. Então, vou lá. O que eu fiz, tá? Peguei um char, chamei de x. Se o x for o caractere de o enter, né? É a nova linha. Então, eu boto uma lista vazia no return, boto para fora, termino com uma lista vazia. Se não, eu faço um outro bloquinho do aqui, ó, para continuar a mônada, né? Fazer outros efeitos, tá? É o mesmo I/O, é a mesma mônada. Pego, chamo o getLine linha, que é a mesma função que eu estou definindo aqui, tá? Então, eu faço uma chamada recursiva. O resultado dela eu boto nessa variável xs, o resultado dela é um string, tá? Está escrito aqui. E aí eu termino falando return o x, que é o primeiro caractere que eu li, mais a string que veio da chamada recursiva, tá? Então, o que ele vai ficar fazendo? O que esse cara vai fazer? Ele vai executar o getChar uma vez, ler o primeiro caractere. Se esse caractere não for nova linha, ele executa de novo, até chegar o caractere de nova linha, e ele vai acumulando isso, monta uma lista, tá? Monta a lista e printa, e esse é o resultado. A lista de chars é o string. No I/O, o que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo meu getLine e jogando no terminal, tá? Então, simples assim. Então, vamos compilar o 2 aqui. Deixa eu ver se ele não vai reclamar. Não reclamou. Se eu executar a parada, ele vai deixando eu mandar um monte de caracteres. Na hora que eu aperto o Enter, aqui ele só está pegando a string e jogando de volta na tela. Tá? Devolvendo para você. O que eu quero fazer é pegar essa string aí e passar essa função aqui, ó, uppercase, que eu estou definindo agora, que é uma função pura, certo? Ó, string para string. Não tem nada de I/O, não tem nada de maybe, não tem nada de mônada aqui. É uma função pura, tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e definindo ela como sendo fmap toUpper, tá? O que o toUpper faz? Peraí, ele vai reclamar aqui para mim. Oxi. Fora do interpretador. Import data.char. O que essa função toUpper faz, tá? Pega um char e converte num char. Pega um char, um caractere minúsculo e converte num caractere maiúsculo. Ok? É isso que essa função faz. O que o fmap faz? O fmap vai dentro da estrutura e vai aplicando essa função dentro da estrutura. Lembrando que uma string é uma lista de caracteres. Tá? Então, quando eu faço toUpper e passo uma string para ele, qual é o problema? Opa, aqui, fmap, né? Fmap toUpper, blá, blá, blá. Ele vai em cada caractere e aplica aquela função toUpper. Beleza? Por isso que aquela função lá, fmap toUpper, pega uma string, fica esperando uma lista de caracteres e produz uma lista de caracteres. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero fazer aqui é modificar isso para poder fazer o getLine aí, pegar a string, usar uma função pura dentro do contexto do I/O e depois pegar o I/O e fazer. Beleza, agora eu vou colocar o resultado para fora. Tá? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso fazer aqui, de alguma forma, alguma coisa aqui no meio, certo? Capsular isso. Eu vou pegar a linha primeiro, vou fazer alguma coisa, e aí o resultado dessa coisa
eu boto no putString. Então, para pegar o resultado, tá? Para pegar a linha que veio ali do getLine, certo? Lambda S, tem disponível uma string. Ok? Eu vou usar a minha função lá, ó, uppercase S. O resultado disso é uma string. Só que se eu tentar compilar isso do jeito que está aí, ele vai virar para mim e falar, cara, essa sua coisa aí, ó, uppercase S, não sei o quê, não tem o tipo correto. Porque você está me dando uma coisa que é uma lista e eu queria um I/O. Tá? O contexto que você está me dando é diferente. Lembrando que o I/O é mônada e a lista também é mônada. Tá? Então, o que ele está fazendo é tentando interpretar as coisas mais gerais possíveis. Né? Eu estou dando para ele uma mônada do lado de cá. Uma função que pega uma S, pega um Azinho e produz a mônada. Tá? A lista é uma mônada. Só que é uma mônada diferente do I/O. Okay? E aí ele, deu pau. Não sabe mexer com isso aqui dessa forma. Tá? O bind do lado esquerdo, a mônada do lado esquerdo, tem que ser a mesma mônada que vai ser produzida do lado direito. Eu não consigo mudar de mônada aqui, só com o bind. Tá? Para isso eu preciso de outras coisas. Como é que eu faço, então, para encapsular isso aí, tá? Esse resultado dentro da mônada que ele está esperando, né? Return. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, agora ele falou, opa, peraí que agora alguma coisa errada. Perdão. Isso aqui tudo tem que estar entre parênteses, por conta da precedência desses operadores aí. Agora ele vai falar, beleza. Opa, beleza, isso aí eu sei o que é. Tá? O que está entre parênteses aqui é uma função que pega o S, uma coisa, tá? Passa meu S para minha função uppercase. Lembrando que o S já é o I/O descascado, o que tiver dentro do I/O descascado. Tá? É a string que foi produzida aqui. Ó, essa string que está aqui. Eu apliquei a minha função, que é string para string, a função pura. Encapsulei ela de volta no I/O e passei para frente. Tá? Passei para frente. Foi isso que eu fiz. Tudo bem? Professor? Sim. Dá para fazer por composição de função isso aí, não? Claro que dá. Opa, agora você foi do jeito que eu gosto, Eduardo. Olha só. Não sei se é exatamente o que você pensou, mas return uppercase eu posso fazer uma função só, certo? Alguma coisa nessa linha, né? Nessa linha aí. Tem que ter um ponto aí no meio mesmo. Beleza. E aí, repare, ó, isso aqui funciona, tá? Você vai lá, compila, funciona, faz exatamente a mesma coisa que estava escrito antes. Só que, olha só, aquele padrão lá acontecendo, ó, lambda S, uma função, e a única coisa onde esse S aparece é passando como parâmetro. Cara, eu posso cascar isso fora. Porque isso aí dentro do parênteses já vai ter o tipo certo. Tá? Beleza? Vamos olhar. Então, nesse caso, até o parênteses é necessário, mesmo com composição. Até o parênteses necessário? Não, eu não sei se ele é necessário, isso que eu tô perguntando. Nossa, até o parênteses. O parênteses foi desnecessário. Eu, pessoalmente, teria deixado o parênteses. Ok, eu teria tirado. Tá? Aí é estilo. Ó, vamos ver aqui se ele tá fazendo o que eu queria. Pronto, tá fazendo o que eu queria. Beleza. Tem como melhorar, Eduardo? Tá? Essa agora é uma questão. Tem dois estilos de coisas que vocês podem fazer. Tá? Uma razoavelmente imediata, eu faria isso, tá? É pegar esse return uppercase aqui e encapsular ele numa função. Vou chamar assim de uppercase I/O. É isso aí. O tipo disso aí é I/O. É string para I/O string, certo? É o tipo desse treco. Caramba, onde foi parâmetro terminal? Onde foi parâmetro? Pronto. É string para string. E aqui no meio eu boto esse uppercase I/O. Seria uma outra alternativa. Tá? Talvez um pouco mais limpa. Alguns de vocês vão falar, tá um pouquinho mais limpo aqui, tá? Faço uma função que encapsula essa coisa, tá? Só que olha só, repara uma coisa aqui, Eduardo. Repara uma coisa aqui, tá? E isso aqui é meio que um padrão, tá? Padrão que acaba acontecendo. Toda vez que vocês virem isso aqui acontecendo, ó, o bind e do lado direito do bind tem o return, tá? Toda vez que vocês enxergarem essa coisa aí, tá? Ou, em resumo, né?
Toda hora que aparecer alguma coisa do tipo m, bind, return, ponto, f, tá? Que é exatamente o que está acontecendo lá, né? GetLine é o m, tá? Um valor dentro da mônada, bind, return, ponto, uma função, tá? Toda vez que vocês virem isso daqui, ele imediatamente vocês têm que remeter ao aplicativo, tá? Porque esse padrão aqui é o típico padrão do aplicativo. Que é tipo assim, que? Como assim, professor? Qual é esse aplicativo? Esse aqui é um padrão. Toda hora que você vê isso aí, meio que te indica. Eu não vou ficar aqui abrindo, porque eu quero continuar um exemplo mais sofisticado, tá? Mas toda vez que você vê esse padrão aí, bind com return composto com uma função pura, o aplicativo é suficiente para resolver esse problema aí. Você não precisa da Monad para resolver esse problema aí, tá? Ai, professor, como é que eu faria isso então? Faz assim, ó. Faz assim. Cadê o meu exemplo? Você vai substituir. Deixa eu comentar isso aqui para ficar menos poluído. Você vai pegar e fazer o seguinte. Pior, a função f que está do lado de cá, tá? Essa f que está do lado de cá. E aí você tasca o aplicativo e injeta essa função dentro da mônada aqui, né? Ó, dentro do aplicativo aqui no caso, tá? E aí eu só vou passar isso aqui para o put. O resto que tinha antes continua como era antes, tá? GHC compilou. Repare que eu estou usando uma coisa que é, entre aspas, menos poderosa que a mônada, que o bind, tá? Estou usando a estrela. Teoricamente é menos poderoso. Mas lembra que a estrela executa os efeitos do meu aplicativo. No caso do I.O., é executar o I.O., tá? Então, vamos rodar aqui. Olha lá, exatamente o que eu queria. Exatamente o que eu queria, tá? Esse padrão aqui, ó. Esse padrão, tá? Pior, uma função pura, estrelinha, uma mônada, ou aplicativo, no caso, né? É tão comum, mas tão comum que tem uma função que encapsula esse padrão, tá? Chama de lift. Lift A, tá? A definição desse lift A é assim, ó. F-A pior F estrela com A, tá? Então, por isso que eu importei esse módulo aqui, ó, o lift A daqui dentro, porque aí eu posso ainda reescrever isso aqui como sendo, tá? Lift A, o Azão é de aplicativo. Opa, é a minha função pura aqui. O getLine. Exatamente a mesma coisa. Alguns de vocês vão argumentar que está mais poluído, ou que, cara, professor, agora eu tenho que saber o que é esse getLine, o lift A. Realmente tem que saber, mas você vai guardando alguns padrões aí ao longo do tempo, tá? Alguns de vocês vão argumentar que está um pouco mais limpo o código, tá? Porque o que você está fazendo? Pegando uma função pura, combinando com o efeito, usando por meio desse lift, tá? Por meio desse lift aqui, ó. Pá, lift A. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Não? Sem manifestações, professor. Beleza. Eu vou precisar fazer um intervalo de uns 2 minutinhos aqui. Aproveita aí para tomar uma água e aí a gente já retoma rapidinho, tá?
Beleza, pessoal, voltei. Ninguém surgiu com uma dúvida aí não, né? Ctrl X, novo, hangman.ds. Tá pequeno, né? Aumenta aqui. Vamos programar. Eu vou fazendo meio que do zero aqui para vocês, tá? Eu quero programar um joguinho da forca, tá? Que eu acho que é um exemplo com uma razoável complexidade. E aí a gente segue uma estratégia para solucionar o problema, tá? Eu vou compilar ele aqui, uma versão que eu já deixei pronta, mas eu vou fazendo com vocês aqui, meio que online programming, assim, né? Tem meu exemplo 3 aqui, para vocês sentirem onde é que eu quero chegar, tá? Exemplo 03. Repare, eu quero que ele, comecei o programa, eu quero que alguém vá lá, digite uma palavra. Eu digitei aqui uma palavra, eu ainda não apertei o Enter, mas eu digitei os caracteres. Repare que ele não printou na tela os caracteres, tá? Na hora que eu dei o Enter, ele marcou lá com um asteriscozinho os caracteres, como se fosse digitar uma senha no computador, né? Tá? Que ele esconde os caracteres de você, tá? Talvez eu pudesse ter feito um negócio um pouquinho mais bonitinho, né? Que fosse printando os asteriscos à medida que eu fosse digitando as letras, mas eu achei que isso aqui estava razoável, já tem um nível de complexidade suficiente. E aí a ideia é que tem um segundo jogador que vai ficar tentando adivinhar a palavra, tá? E a ideia é simples, eu dou para ele uma string, sei lá, vou falar, cara, tem a letra A, tá? E aí ele diz para mim lá, ó, ele printou lá, ó, não tem o A em lugar nenhum, é o que aquelas linhas querem dizer, tá? Opa, tem a letra E? Não tem. Tem a letra I? Opa, tem a letra I naquela posição ali, tá? E eu já sei que são quatro letras a minha palavra, certo? Porque tem os 4 asteriscozinhos aqui. Opa, beleza, encontrei uma letra. E aí, assim o jogo segue, tá? Eu não botei um número máximo de tentativas, mas seria uma coisa interessante de tentar fazer depois, tá? Quando você acertar a palavra, você acertou, e aí termina o jogo. É isso que eu estou tentando alcançar. Tudo bem, gente? Então, vamos fazendo aqui. A minha main, a única coisa que ela vai chamar é uma função que eu vou definir aqui, tá? Que eu vou chamar de hangman. Tá? Eu costumo fazer bastante isso. Eu programa a coisa toda sem chamar main, e aí lá no último, no top level, eu crio uma função só para a main poder chamar ela. Meio que chamar, né? Para fazer esse igual aí e a coisa começar do jeito certo. Tá? Eu pessoalmente não gosto desse nome main, mas enfim, convenções, né? Então o que esse hangman tem que fazer? Essa função, né? Ela vai ser um I/O de nada, senão não podia fazer a main com ela, não ia dar certo, tá? E aí eu quero que aconteça o seguinte. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que aconteça é botar uma string lá na tela. Como é que era a string? Pense em uma palavra. Foi a string que eu usei, tá? Pense em uma palavra. Depois disso, eu quero pegar uma palavra, certo? E aí eu vou capturar uma palavra e vou guardar nessa variável aí, nesse nome word, tá? Pode pensar até numa variável mesmo. Só que repare, eu não quero usar aquele getLine que eu estava usando antes, porque aquele getLine ele mostra os caracteres que eu estou digitando, tá? Então, eu vou usar uma função que chama sGetLine, que não existe, tá? Eu preciso escrever ela, tá? Mas eu, pessoalmente, faço bastante esse tipo de coisa. Eu vou falando, cara, eu vou usar uma função que tem esse nome aí, e eu guardo de alguma forma aqui, falando, cara, eu preciso programar esse sGetLine aí, tá? E é bem comum eu escrever um comentário assim, falando o que essa coisa tem que fazer, tá? Inclusive o tipo, aí a coisa toda, tá? Mas como eu tô narrando aqui para vocês, vou só tocar a ficha. Mas repare, eu preciso programar, preciso implementar essa função sGetLine, que faz isso, tá? Que vai lendo, que lê uma linha sem ficar mostrando os caracteres na tela, e quando terminar, ela printa aqueles asteriscozinhos lá para mim, tá? E o resultado dela tem que ser uma string, né? Para eu poder ter a string para trabalhar, tá? Depois disso, eu quero printar na tela lá
a segunda mensagem. Agora tente adivinhar a palavra. Agora tente adivinhar a palavra. E aí o jogo começa, tá? Então, vou dizer que o jogo começa usando essa palavra aí. Eu vou passar essa palavra, que é a palavra que tem que ser adivinhada, e jogo, play, tá? Então, repare, preciso definir essa função play, tá? Que vai implementar a lógica do jogo, do joguinho ali, depois que ele começa, beleza? Se eu tentar compilar isso aqui dessa forma, o compilador vai reclamar que não sabe o que é esse getLine, não sabe o que é play, tá, gente? É batata, tá? Algo bastante comum é você ir carregando isso aqui no interpretador e ficar usando o interpretador para te ajudar, tá? Que eu já vou fazer mais diretão, porque senão vou gastar todo o tempo da aula rodando coisa no interpretador. Beleza, eu preciso programar o sGetLine, tá? O tipo dela vai ser um I/O para string, ela vai executar efeitos e no final ela tem que me produzir um string, tá? Quais efeitos que ela tem que me produzir? Eu quero que ela vá lendo os caracteres que eu estou digitando, sem jogar eles de volta na tela. Terminou isso, eu quero que ele printe as estrelinhas com o número de caracteres que tem a frase, que é a palavra que eu digitei, e retorne para mim finalize isso produzindo a string que eu estou precisando, tá? Então, vamos fazer sGetLine. É I/O, certo? Então, posso fazer usar a mônada do I/O para ir compondo coisas pequenas para fazer as coisas maiores, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, tá? X é um get sh. Esse get sh vai ser uma função parecida com aquele get char, tá? Só que eu vou adaptar aquele get char, vou fazer alguma coisa naquele get char para ele não ficar printando os caracteres na tela à medida que eu vou escrevendo os caracteres, tá? Automaticamente, eu estou meio que condenado a produzir uma outra função get sh, tá? Que vai pegando caracteres do teclado e vai guardando eles e não printa na tela, tá? Já mostro como é que faz isso. Mas vou supor que eu tenho essa função aí. Vou ler um caractere e vou guardar nessa variável x, tá? Se o meu x for o caractere de nova linha, tá? Que é terminei de digitar a palavra, aperto Enter, ele vai me dar esse caractere aí. Então, continuando o bloco, tá? Put char x, certo? Perdão. Put char x. Isso mesmo. Se vier o caractere de nova linha, tá? Qualquer momento, se vier o caractere de nova linha, eu printo esse caractere de nova linha na tela para poder pular a linha, tá? Para poder ficar o negócio organizado. E eu return a lista vazia, tá? Ou, no caso aqui, é string que eu tenho que retornar. Então, eu vou retornar uma string vazia, ok? Podia até escrever assim, ó, fica mais simpático, tá? Tem gente que prefere escrever dessa forma. Vou deixar assim. Else se o caractere que eu digitei ali, tá? Aquele X, não for o caractere de nova linha, eu preciso escrever o asterisco na tela. Eu vou guardar aqui, ó, XS. Eu vou fazer uma chamada recursiva nessa mesma função para poder ler outros caracteres, tá? Então, vou continuar aqui sGetSLine, beleza? Para eu poder puxar o restante da string, uma nova string, né, com a chamada recursiva, tá? Vou acumulando isso aí e no final das contas eu quero retornar XS, tá? O X é o caractere que eu li entrei na função. Ele vai ler um caractere X. Se o X não for o /n, eu boto na tela um asterisco, produzo o efeito, faço a chamada recursiva, vai puxar outro caractere, coisa toda vai terminar numa string, e aí eu acumulo isso na string final. Tá? O X é o cabeça é o primeiro caractere que eu li, o XS é o que veio da parte recursiva. Até aí, tudo bem, gente?
Eu acho que não tem nada errado aí até agora, por enquanto. E aí, tudo bem? Beleza. Sim, tá concordando. Então, eu preciso fazer aquele get SH, tá? Então, vamos lá. Get SH não, CH, né? Isso aqui é um IO char, tá? Ele vai ler só um char, né? Get SH. Já que é IO, eu vou fazer dentro do bloco um bloco aqui desse aqui de do notation para facilitar escrever as coisas dentro do IO, tá? Quando eu escrevo do, certamente é alguma coisa dentro de uma mônada. Qual mônada? A mônada que eu estou indicando para ele aqui, ó, IO. Okay? Se eu não disser nada para ele, tá? Se eu não disser qual é o tipo para ele, ele vai tentar inferir. Nessa aqui de trás, ele até consegue inferir, porque o get char, o resultado tem a ver com esse get, sei lá, o put char aqui, ó, que eu estou usando, a mônada dele é IO. Então, ele vai acabar inferindo aí que, no final das contas, é a IO string, a mônada, tá? Mas pode ser que o seu compilador tenha um tempo difícil tentando inferir um tipo, por quê, tá? Ele vai tentar inferir o tipo mais abstrato possível para o que você está fazendo. E aí pode ser que ele infira um tipo que você não consegue entender, tá? Eu, pessoalmente, eu vou programando, e eu faço bastante isso. Eu programo sem a assinatura, eu boto a assinatura, se eu já souber o que esperar, e vou programando, porque aí ele vai me guiando lá se eu estou errando e se eu estou acertando. Quando eu não sei bem qual é o tipo que eu quero fazer, tá? Eu boto um tipo, deixo comentado, e eu vou fazendo até o negócio meio que parar de reclamar, rodo alguns casos de teste pequenininhos para ver se está acontecendo. E aí eu peço lá no interpretador para ele tipar para mim, e aí eu venho aqui, descomento, e aí eu vou especializando o meu tipo, tá? O tipo super abstrato que ele der para mim, ok? Também é uma estratégia, eu uso bastante, mas realmente é interessante você ter uma especificação. Então vamos lá. Tem uma função da biblioteca básica, e aí agora não tem muito, a partir de hoje não tem muito como fugir de abrir a documentação e sair vendo o que tem naqueles módulos, ele realmente gastar algum tempo e ler o prelúdio, o base, no prelúdio, no base, tá? O pacote básico. Tem uma tonelada de módulos, todos os que têm a ver com I/O têm o nome alguma coisa .io, tá? Todos esses aí têm alguma coisa a ver com I/O, então tem muita coisa lá. Tem uma função num módulo desses aí, num módulo especificamente que chama system.io, tá? Eu vou importar direto aqui, depois eu mostro para vocês uma coisa que eu costumo fazer, tem muita gente que não faz, tá? Mas tem uma função lá dentro que chama h7echo, tá? Deixa eu abrir o interpretador aqui. h7echo. Import system.io h7echo, tá? Ele recebe uma coisa que é um handle. Lá na documentação do módulo tá dizendo como é que você abre handles, como é que cria esses handles, e já tem alguns handles abertos para você quando o seu programa roda. Ele recebe um bool e produz um efeito. Quando você lê na documentação, ele vai setar no seu terminal, ou nesse handle aí, se é para fazer, tipo assim, você passar um caractere para ele, e se é para ele printar no handle aí, tá? No terminal, no meu caso aqui, se é para ele printar ou não. É o bool aí, é verdadeiro ou falso, tá? Tem vários handles de lá definidos lá, tem um que chama stdin. stdin? stdin, tá? É um handle, tá vendo? Que é a entrada padrão, tá? E tem um outro lá, que eu vou usar aqui também, que é o stdout, tá? Que é a saída padrão, é onde ele está escrevendo as telas. O stdin, por padrão, é o teclado. O stdout, se você não fizer nada, é a janela do terminal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? 7echo stdin falso. Vou falar para ele, não é para ficar fazendo esse eco das coisas que eu entregar pelo teclado. Aí eu vou lá, uso o meu getchar normal, que eu já tinha antes, que lê um caractere. Professor, Sim. não era para ser stdout ali, não? Não, é stdin. Tá.
É que você não quer mostrar na tela, né? Na tela. Isso. Mas eu não quero, eu não quero, vamos lá, por partes. Eu não quero mostrar o stdout onde eu mostro as coisas. Eu não quero que as coisas que chegaram pelo stdin sejam, entre aspas, copiadas, né? Ecoadas no stdout. Entendeu? Tá, É isso ok. que essa setEcho está fazendo. Beleza? Beleza. Só, vamos lá. Eu desabilitei o eco, li o caractere, só que eu vou habilitar o eco de novo, porque eu quero deixar o meu terminal como ele estava, porque depois eu vou precisar ficar ecoando caracteres na segunda parte do jogo, tá? Então, eu vou aqui desfazer o que eu fiz. Opa! Desfazer o que eu fiz, tá? Habilitar de volta, ok? Um padrão bem comum de coisa imperativa, né? Desliga alguma coisa, produz o efeito, liga alguma coisa de volta, tá? Padrão bastante comum. Estamos usando a mônada para poder sequenciar esses efeitos, tá? Cuidado que isso aqui não é programação imperativa, tá? Mas fica com um feeling de programação imperativa. Mas isso aí é uma grande função zona pura que a gente está montando com aquele bind lá, que é composição de funções. Ok? Seguindo, return x, para poder produzir meu char e ir embora, tá? Então, espero que eu não tenha errado nada. Meu getChar está pronto. Preciso fazer essa função play. Essa função play é uma coisa que recebe um string e produz o I/O com nada, porque é o jogo, tá? Na hora que o jogo terminar, não produz mais nada. Então, play word vai ser I/O que eu tenho que produzir, vou usar o do notation. Então, vamos lá. Put string. Eu vou printar esse caractere aqui, que lembra lá no joguinho, o meu terminal fica assim, ó, tipo, me dá aqui alguma palavra. É A, tem A? Não tem. Tem Q? Não tem. E ele bota um promptzinho bonitinho para mim. Fica esperando você digitar alguma coisa. Então, estou botando prompt lá na tela, printando lá o prompt, tá? Aí, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ler uma palavra, preciso ler o input do jogador, tá? Preciso ler o input do jogador e para poder fazer alguma coisa com isso, para poder decidir se ele acertou ou se ele errou, né? Então, vou guardar aqui o input do jogador usando o getLine. Vou pegar a linha que ele digitar, vou guardar nesse guess, é um string, esse guess. Se guess for a palavra que eu estou procurando, tá? Que é a palavra que eu recebi lá de fora, que é a palavra secreta, né? Se isso aqui acontecer, o jogo terminou. Put string L, você acertou. Parabéns. Ok? É o efeito que eu quero produzir. Se não... vamos lá. Coisa interessante, antes até de eu ir para frente. Por que aqui eu não usei do depois do then e aqui eu usei? Tá? Olha lá. Aqui eu usei do depois do then, no if then, e aqui embaixo eu não usei. Tá? Que é mais de uma coisa, os outros. Exato. Porque aqui, ó, o resultado do then e o resultado do else tem que ser o tipo que encaixaria no lugar do if ali, ó, desse bloco todo, if else. Tá? Aqui é só uma linha. Então, o resultado, isso aqui já é o resultado dessa expressão. Aqui atrás, não. Aqui atrás eu precisava fazer mais coisas, né? Precisava fazer, ó, combinar efeitos, tá? Então, usei um bloquinho do para combinar dois efeitos. Para quê? Para ter um outro I/O. Um I/O que faz o putchar e que faz o return. Aqui embaixo, eu fiz um do para combinar três efeitos. O putchar, escrever na tela, pegar uma linha, tá? E return. Tipo, produzir um resultado dentro da mônada. Tudo isso aqui, que está marcado aí, é um I/O de alguma coisa. É uma expressão que produz um I/O. Tá? Então, muita atenção para isso, tá, gente? Não precisa do do aqui, como se você botar o do aqui, eu acho que ele vai reclamar, tá? Se só tiver uma linha. É um chute meu, tá?
Seguindo. Se não terminou o jogo, então preciso fazer outras coisas, tá? Put string ln. Eu vou printar na tela. Repara lá, eu vou escrever na tela os caracteres onde eles estão na posição certa e os caracteres na string secreta que estão errados ainda, vou botar um tracinho, ok? Eu vou chamar uma função, eu vou criar uma função aqui, match, que é para poder verificar isso, tá? Eu vou passar para ela a palavra secreta e o meu chute, beleza? Nesse momento aqui, eu me obriguei a fazer uma função match, que é a função pura, tá? Que é string para string, tá? Uma função pura, purinha. Blá, blá, blá. Supondo que eu tenha isso, tá? Eu printo lá na tela a coisa, né? Ah, você acertou esses caracteres aqui e esses aqui ainda estão faltando. E aí, o que eu faço? Chamo recursivamente o jogo de novo para poder rodar a lógica de novo do jogo. Agora eu estou jogando, tá? Repare que essa chamada recursiva aqui, ó, vira para mim um loop, meio que um loop infinito. Quando que eu saio do loop? Quando essa condição aqui for verdadeira. Quando isso aqui acontecer, né? Tá? Então eu fico no loop infinito, fazendo uma recursão infinita, inclusive, que vários de vocês aprenderam no curso básico de programação. Não, cuidado com recursão, porque você pode fazer uma recursão que não tem um caso base infinito. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? Um while true, por exemplo. Equivalente disso, tá? Recursão infinita, só que usando recursão. Eu não tenho for, não tenho while na minha linguagem. Recursão que não, entre aspas, não tem um caso base, tá? Mas tem um caso aqui que me permite sair. Beleza? Ó, quando eu executo esse daemon aqui, não tem chamada recursiva. Então, quando eu entro nesse branch aqui, pum, ele sai termina a recursão. E ainda assim, o jogo não fica lentão, tá? Eu tô jogando aqui, ó, eu posso ficar um tempão aqui jogando, aqui, e vocês em algum momento aprenderam que ficar fazendo recursão dentro de recursão e ficar um montão de tempo na recursão, cada vez que eu chamo aqui, ó, uma chamada recursiva que acontece. Vocês aprenderam que eventualmente seu programa vai ficar lento e sua memória vai estourar. Vocês aprenderam isso, tá? E eu tô rodando a parada e nem sinal de que tá ficando lento ou que tá coisando, tá? Ou que tá quebrando a memória, tá? Ah, professor, mas tá meio que escondido isso, que você não tá vendo aí um contador de memória. Eu não tô vendo. Depois eu vou mostrar para vocês como é que executa o profiler, tá? Como é que executa o profiler, para você ver isso acontecendo. A gente vai melhorar isso. Mas recursão em Haskell é bastante seguro, desde que você consiga expressar o seu programa, expressar essa recursão de algumas formas razoavelmente, não muito específicas. Ele é bem esperto na hora de otimizar, tá? Ele consegue reescrever as recursões para você, mas, assim, em resumo, e adiantando um pouco de coisa que a gente vai ver na história de desempenho, toda vez que a última coisa que acontecer for a recursão, tá? Isso aqui é algo que a gente vai chamar de recursão de cauda. A última coisa que acontece na expressão, a última coisa que precisa ser verificada é a recursão. E a recursão, ela não precisa voltar aqui, porque eu não guardo o resultado dessa recursão para nada. Eu não preciso ir indo para dentro das chamadas recursivas e depois voltar acumulando alguma coisa, tá? Repara, nesse caso, eu só faço chamada recursiva e eu não vou voltar mais. Tipo, o seu compilador ele vai transformar essa recursão em iteração. Ele vai fazer um for lá dentro para você, tá? É muito inteligente isso aqui. E tem, para variar, tá? Tudo em Haskell, tem vários papers acadêmicos que mostram como que faz isso, qual a melhor forma de fazer isso, quais os casos que o compilador não vai conseguir tratar, várias otimizações internas lá, matematicamente provadas que elas vão dar certo, que elas vão melhorar, que elas vão funcionar. Tipo assim, essa que é a vantagem de usar, entre aspas, tá? uma linguagem um pouco mais acadêmica, ou que pelo menos bebe muito dessa fonte acadêmica, tá? Isso aqui deve resolver para a minha lógica do jogo. Falta fazer essa função match, né? Que recebe, ó, xs e ys. E aí, eu preciso produzir uma lista. Eu vou usar compreensão de listas para fazer isso, tá?
É uma sintaxe que a gente não ficou exercitando muito, mas nesse caso particular aqui eu acho que vai ser um pouco mais simples. Eu vou escrever e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. O que eu quero fazer? Vamos por partes aqui. Se, tá? Se x for um elemento da lista YS, isso está escrito aí. Se x for um elemento da lista YS, se x está dentro dessa lista YS, tá? Então, eu printo x. Ok? Se o x for o elemento do YS, eu deixo o x lá na lista. Ele vai ficar visível lá na lista. Tá? Que é isso que eu quero que aconteça no meu joguinho. Se ele não for um elemento da minha lista, tá? Eu vou printar esse caractere aqui, um tracinho, o underscore. Beleza? E quem que é esse x? X vai ser produzido a partir dos elementos da lista XS. Então, o que está escrito aqui? Tá? O que vai acontecer? Ele vai pegar, olha, do lado direito da barrinha. Para cada elemento da lista XS, cada elemento eu estou chamando de X. Então, eu vou pegar o primeiro elemento da lista, é o X. Aí eu executo o que está do lado de cá. Se esse X for um elemento da lista YS, que é a segunda lista, então o resultado é X. O resultado da lista final naquela posição, que é a primeira. Se não, o resultado na lista de saída, na primeira posição, é tracinho. Aí ele vai para o próximo elemento da lista XS. Pega o segundo elemento, bota guarda entre essa variável X, faz a mesma coisa, o resultado disso aqui tudo vai ser o que vai ser colocado na segunda posição da lista. E faz isso para todos os elementos da lista. Tá? Então, repare que isso aqui é uma forma de descrever um loop. Tá? Vai no primeiro elemento da lista XS, testa se ele está no YS, se ele tiver, bota ele na lista final, na primeira posição. Aí vai, próxima iteração do loop, segunda posição, pega o elemento da lista XS, da segunda posição, testa se ele está no YS, em qualquer lugar do YS, tá? Perceba, em qualquer lugar do YS, se é um elemento da lista. Se for, coloca ele lá, se não, bota o tracinho. Ok? Espero que todo mundo tenha entendido a mecânica disso, a dinâmica disso. Isso aqui deve ser suficiente. Stack, GHC, e aí é aquela hora que a gente reza para não ter feito besteira. Opa, besteira, peraí. Ele fez a coisa certa ali, sem o menos O. Ele produziu um executável lá, Hangman, para mim, tá? Hangman, pá. Putz, tem alguma coisa que eu não sei o que é. Vou dar um Ctrl+C aqui para parar, Hangman. Pense em uma palavra. Vou dar uma palavra para ele. Agora eu fico tentando adivinhar. Tem A? Não tem. Tem I? Tem I. Pô, você já sabe qual que é a palavra, né? Tem I? Tem I. Tem L? Pô, tem L também. Então só pode ser Edil. Acertei. Muito criativo esse professor. Todo mundo entendeu, pessoal? Mais ou menos a dinâmica de produzir, de programar com os efeitos? A ideia básica é essa que eu passei aqui para vocês. Meio que com isso aqui, acho que vocês conseguem meio que se virar bastante, tá? Essa coisa de I/O e tal, dá para entender, dá para seguir isso aqui como exemplo, dá para fazer muita coisa já com o que eu mostrei aqui. O que vocês precisam ver? Começar a olhar a documentação e achando funções de I/O já prontas. Tem muita coisa já pronta nas bibliotecas, tá? O melhor amigo de vocês é o Hacked, né? A gente vai lá no Hacked, abre o Base, que é o pacote básico. Deixa eu até mostrar isso. Deixa eu ficar só falando. Não sei por que eu estou só falando. Vocês vão estar programando aqui durante a reunião, tá? Durante a outra reunião que eu estava. Eu já deixo ele sempre aberto aqui na minha máquina. Hacked. I/O. Vem aqui na busca, procura pelo Base. Primeiro cara. E aí tem uma tonelada de módulos, tá? Aquele que eu mostrei para vocês lá é o system.io, tá? Tem vários e vários módulos aí, tá? Tem esse CPU time para mexer com o tempo, né? O tempo lá da CPU, o environment, que é para pegar as variáveis de ambiente que você define, tá? O main é para mexer com memória, tem várias coisas, tá? Mas, por exemplo, esse system.io aí, tem aí dizendo o que é o handle, o que são
file paths, tá? Para você passar coisas de arquivos para ele. Já tem o std-in, o std-out e o std-erro. Quem programa em C sabe o que é isso. Mas está escrito aí também, tá? Tem várias funções aí, ó. Abrir arquivos, fechar arquivos, ler arquivo, ler não sei o quê, append file, travar, file locking, né? Travar arquivos, tá? Buffering operations, tá? Teve no meu caso que eu precisei fazer um detalhezinho de buffering aqui que eu não mostrei para vocês, para ficar melhor o exemplo. Tem um bugzinho aí que vocês não notaram, tá? Mas enfim, também não é nada muito grave. E a função que eu estava usando lá é o... Como é que era o nome mesmo? H7 echo. Tá aqui, ó. Tá? Set the echo status of a handle connected to a terminal. Nem sempre os pacotes de vocês vão dar boas descrições, tá? Mas, enfim, tem que ir tentando e vendo o que fazer. Tem alguns pacotes que são muito úteis. Eu botei ontem para vocês um link de um cara no GitHub, meio que um documento, um blog post lá do cara, listando, um cara fazendo meio que um compilado de várias bibliotecas e meio que classificando elas em bibliotecas úteis, tá? Algumas bem interessantes, que eu acho que vocês vão usar meio que inevitavelmente, tá? ByteString, que é para lidar com dados binários. ByteString, tá? Aí, por exemplo, coisas do tipo, tá? Sei lá, vou pegar esse módulo aqui específico. Tem funções de I/O aqui dentro também. Cadê os read file? I/O with byte strings. Então, por exemplo, ó, tem getLine que vai lá e pega uma linha, só que em vez de construir uma string, para mim constrói essa outra estrutura que chama byte string, tá? É uma string de bytes, literalmente. Mesma coisa para abrir arquivos, aqui, ó, abrir arquivos, escrever em arquivos, só que agora você está escrevendo dados binários, você não está escrevendo chars, aquela coisa Unicode lá, tá? Tem uma biblioteca que chama Text, excelente também. Chama Text, tá? Que é, entre aspas, estruturas, essa estrutura aí, text, cadê a bicha? Essa estrutura aqui, ó, data.text tipo, é para substituir as strings, tá? Porque a string é uma lista de caracteres, e eu mostrei para vocês que no passado a gente comentei que listas em Haskell são listas ligadas, né? Listas encadeadas, tá? É uma estrutura razoavelmente ineficiente para ficar lidando com string de texto, tá? Às vezes você quer percorrer a lista inteira fazendo alguma coisa. Esse data.text que ele faz embaixo dos panos, ele constrói um array contíguo na memória e bota a tua string lá dentro. É muito mais rápido fazer as coisas com isso, tá? E esse cara aqui já considera caracteres Unicode, ele faz toda por baixo dos panos para você, tá? Aqui também tem funções de I/O, né? Cadê? Em algum lugar aqui tem a interface. Em algum lugar aí, cara. Quem sabe faz ao vivo, né? data.text.io, tá? Então, tem operações aí, ó. Mesmas operações, tá? Abrir arquivos, você passa para ele o caminho do arquivo, ele te produz um I/O e um text dentro do arquivo, o conteúdo do arquivo, tá? Nessa estrutura text. Write file, por aí vai, ok? Então, em vários lugares vocês vão ver funções de I/O, tá? Pessoas que foram lá e estenderam funções de I/O. É bem comum, tá? E aí, para usar elas, tá? Combinar elas, mesma lógica disso que a gente viu aqui agora. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Eu acho que foi, assim, acho que eu tenho que construir esse exemplo aqui, que tem uma complexidade razoável, mas eu acho que ela mostra, assim, uma forma razoavelmente prática de como é que você programa com esses efeitos, especial o I/O. Uma coisa que esse exemplo não conta para vocês, tá? Ele passa a impressão errada. Eu até pensei em um outro exemplo, tentar fazer um outro exemplo melhor, mas isso aqui eu achei que era razoável. Ele passa a impressão para vocês de que quando você está mexendo no I/O, a maior parte do seu código vai ser mexendo no I/O. Repare que é o que aconteceu aqui, ó. Tudo isso aqui que eu estou marcando em amarelo é código que tem a ver com I/O. É código, entre aspas, impuro, é código que tem efeito.
e tem um pedacinho só do meu programa, 2 linhas, que é código puro, uma função pura, que não tem nada a ver com efeitos. Tá? Mas não é isso que acontece normalmente. Tá? Normalmente tem um montão de código que é funções puras, um montão mesmo de funções puras, e um pedacinho só de código que é de I/O, que é para você fazer uma casquinha, para você poder pegar os dados do mundo externo e trazer para dentro, processar eles lá dentro e jogar eles de volta lá fora. Tá? Essa casquinha faz isso, pega os dados para dentro, chama a tua função pura. Aí teu programa gigante, às vezes é um programão puro, terminou de executar, a última coisa que ele produziu, você joga para fora de volta usando a casquinha do I/O. Tá? Normalmente é assim, a cara desse treco. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, só para não falar que não está muito abstrato. Tá? Um exemplo, quem está fazendo a disciplina do Eduardo aí, é o primeiro trabalho dele. Acho que agora eu já posso mostrar que não tem mais problema, né? Data, não. Source. Repara, esse módulo aqui, tá? Tem um codificador e o decodificador de código de Huffman, né? Esse módulo aqui não tem nada de I/O acontecendo aqui dentro, tá? Apesar de que tem um system.io unsafe aqui, que eu não vou explicar para você o que acontece, porque eu estava debugando algumas coisas, isso aqui vai sair daqui, tá? Enquanto eu estava desenvolvendo, eu não limpei o código. Mas isso aqui tem mais ou menos 350 linhas, tem umas 50 a 70 linhas que vão sair daí ainda, que eu vou limpar, são funções que eu percebi que eu não preciso delas, tá? Ou que eu já reescrevi elas de forma mais compacta, mas ainda estão um pouquinho de código flutuando aqui. Tudo puro, tá? Tudo puro. Com exceção, tá? E esse aqui é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, com exceção de uns pedacinhos que é state. A monadal state, tá? Por exemplo, essa função aqui, ó, tem a ver com o state, lá como você tá pequeno, eu acho. Tem a ver com aquele state que a gente tá fazendo. Olha a assinatura da função lá, tá? State. Tô usando do notation, mas é código puro ainda, tratando o estado, tá? Fazendo uma máquina de estados para resolver um pedacinho do problema. Mas é pedacinhos do problema aqui dentro. E aí tem um outro módulo, que é o main, que é onde eu boto o programa principal, tá? Para fazer o programa na linha de comando, que tem um monte de imports, bem comum de Haskell, tá? Um monte de imports, umas definições de tipos. Tem uma main, que cuida do I/O, tá? E tem um pedacinho de função aqui ainda, pura, só para poder fazer o parsing da linha de comando, tá? Para eu poder ir passando opções, passando caminhos de dados quando eu chamar o programa na linha de comando. Mas repare, é um pedacinho de, sei lá, 15 linhas, mais ou menos, de I/O e 300 linhas de código puro. Isso aqui é uma cara mais comum de programas de Haskell, tá? Você fica um tempão programando na coisa pura, raciocinando, fazendo provas, se for sua pegada, testando o código puro, fazendo a coisa toda, e depois você vem aqui e encapsula tudo no I/O, tá? E, repare, tá? A única coisa que eu estou fazendo é usando uma função aqui, ó, encode, que é uma das funções que está lá definida naquele módulo grandão que vocês viram, e do lado de cá tem um decode, que é uma outra função daquelas lá, tá? Que são as portas de entrada, as funções de entrada. Recebe os dados, codifica a porra toda e produz o bitstream, produz os dados que eu tenho que salvar. O decode pega os dados que estão salvos no arquivo, decodifica a parada toda, tá? Já pega só os dados, decodifica, vai produzir novos dados, esses novos dados têm que ir para um outro arquivo, tá? Olha lá, o write file, fazendo o I/O. Write file aqui. Beleza, gente? Essa é a cara mais comum de programas em Haskell, tá? Pouquinho só de I/O, pouquinho assim, comparado com o resto da lógica do programa, tá? Alguma dúvida, velho? Por que eu tô congelado? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, Ouvindo sim. estamos. Ah, Mas tá. Sim, só dá a câmera congela de vez em quando. Não sei porque eu congelei, não, mas tudo bem. Se vocês ouviram o que eu falei, tá ótimo. Ninguém tem dúvida, nem nada? Aparentemente não.